podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Depois de já termos conversado por aqui sobre a importância da capa do livro e os bastidores de sua produção, o assunto agora é a tradução. Quais as dificuldades desses profissionais que tornam livros de diversos lugares e idiomas acessíveis para nós, leitores do português? E o que é preciso para ser um tradutor? Quais são os conhecimentos além da língua a ser traduzida? Para responder essa e muitas outras perguntas, nós conversamos com dois experts no assunto. O tradutor e escritor Érico Assis e com o editor e, claro, tradutor Guilherme Kroll. Nesse bate-papo, eles falaram sobre a relação com as editoras, seus métodos de trabalho, sobre prazos e remuneração e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVP Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E nesse episódio, tem o momento MVB Brasil, antes das indicações. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 182, do dia 13 de setembro de 2021, gravado no dia 5 de agosto. Eu sou o Fábio Errara, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto, e a edição de Gil Luiz Mendes, da Central 3. E agora, nossa conversa com o Guilherme e com o Érico. Bem-vindo, Érico, Guilherme. Hoje a gente está aqui para falar de uma profissão que é tão importante no mercado editorial, só que às vezes também é um pouco invisível, né? A gente queria falar um pouco disso, de tentar desmistificar e entender um pouco mais. E achava que era legal a gente começar do básico, né? Tipo, que para vocês é traduzir, né? É só pegar um texto, verter para uma língua, até que ponto vai as adaptações? É do tipo, em vez de você mudar localizações, nomes próprios, como que vocês acham? Quer começar, Érico? Olá, tudo bem? Jogou o tijolo em mim agora. Primeiro, obrigado pelo convite e legal participar aqui do podcast. O que é traduzir? É isso que você falou. Sim, começa pelo que você falou, né, diverter um texto de um idioma para o outro. Mas eu entendo que quando você contrata um tradutor, quando uma editora contrata um tradutor, ela está contratando um escritor ou uma escritora que vai reescrever aquele texto não é só com a língua, mas com toda a roupagem, né, todo o guarda-roupa que tem de uma cultura, no caso aqui a brasileira, né, e que vai colocar essa roupa nesse texto que nasceu em outro idioma, nasceu em outro lugar. Não quer dizer que eu vou ter que adaptar todos os nomes, isso varia, claro, de trabalho para trabalho, que eu vou adaptar lugares, isso varia muito nessa questão de adaptação, mas eu estou encarregado, como tradutor, de fazer esse texto funcionar e ficar na minha língua tão bonito quanto ele é na língua original. Pegando a carona aí no que o Érico falou, né? Quando a gente está traduzindo, a gente tem que pensar que a gente está pegando um texto de um idioma e vertendo para uma pessoa que não conhece aquele idioma, né? A pessoa que não entende aquele idioma. Se ela entendesse, ela ia ler o original, né? Então a gente não pode inferir nada, a gente não pode supor que a pessoa, eu vou manter esse nome desse programa de televisão americano em inglês sem colocar tradução nem entre colchetes, porque todo mundo conhece esse programa, você não pode fazer isso, né? Mas isso vai variar bastante de editora para editora, de briefing de livro para livro, tal, cada projeto é um projeto, mas a gente parte desse pressuposto de que a gente está pegando um texto no idioma que a pessoa não entende
e vai verter para um idioma que a pessoa entende, né? E a gente está fazendo essa ponte aí, né? Existem várias outras coisas no meio, né? Isso é o básico do básico. O Fábio, quando a gente estava fora do ar, falou: vou começar do básico do básico. Esse é o básico do básico, é isso, né? Traduzir é isso. Mas tem uma frase italiana, eu esqueci o nome do autor, que ele falou: o tradutor é um traidor, né? Ele está traindo o texto original. Eu não sei se eu concordo 100% com isso, mas de certa forma, nunca um texto traduzido vai ser igual ao original. Até porque aí o tio Eric falou, né? Você está colocando nessa roupa brasileira, nessa roupagem brasileira, e vão ter coisas que vão ser intraduzíveis ou inadaptáveis, e você vai ter que dar um jeito de abrir mão. Às vezes a gente fala no nosso curso lá na LabPub, que às vezes você perde a piada, mas não perde a coerência do texto, né? A gente sempre tenta procurar manter a coerência do texto quando está traduzindo. Eu precisaria comentar que geralmente a segunda pergunta é o que é fidelidade na tradução. quando mencionam, né, a questão do tradutor, o traidor, né, sempre cai nisso. Eu tinha um professor orientador no doutorado que disse que não existe fidelidade nunca em tradução. Porque se fosse fidelidade, seria do mesmo idioma, do original. Mas dá para pensar, assim, que tem algumas fidelidades que a gente pode ter com tradução, com fidelidade em relação ao autor, fidelidade em relação ao texto, fidelidade em relação aos leitores, né? Mas isso, como o Carl já colocou, né, isso vai variar bastante de trabalho para trabalho. Só queria colocar que essa pergunta geralmente é a segunda, né? Quando não é o que é tradução. Então, só para fugir um pouquinho do roteiro de vocês, já que o Fábio começou com o beabá, o básico que vocês sempre respondem, eu queria saber, na verdade, como é que vocês começaram a traduzir? É daquele negócio de sonho de criança? Quero ser tradutor quando crescer? Como é que isso surgiu no caminho de vocês? Bom, eu traduzo bastante quadrinhos e sempre li quadrinhos, aprendi a ler com quadrinhos. E quando caiu na minha mão um gibi do Homem-Aranha em inglês, quando eu tinha uns 10 anos, eu coloquei ele na mesa, coloquei um dicionário do lado, abri e comecei a ler. Porque ler o gibi do Homem-Aranha em inglês era descobrir o futuro, né? Porque os gibis saíram bem atrasados aqui. Tem anos depois aqui, né? Com quantos anos você tinha isso? Uns 10 anos, 9 anos, por aí. Fui fazer curso de inglês bem depois disso e tal. Mas eu comecei a traduzir mesmo com quase 30 anos, tá? Traduzir profissionalmente. Trabalhei como jornalista nesse meio tempo, e foi o trabalho de jornalista, na verdade, principalmente dessa área de quadrinhos, que me levou a ter contato com as editoras, e nesse contato aí eu fui pedindo testes, né, como tradutor, e comecei a trabalhar. E estou aí há 12 anos. O meu caminho foi mais diferente, assim, porque eu tenho a Balão Editorial, que é uma editora e prestadora de serviços. A gente presta todo tipo de serviços, né? De texto, arte, né? Eu tenho sócios que trabalham com isso também. E eu fazia muita revisão e preparação de texto, né? Especialmente preparação de texto. E quando você vai trabalhando com preparação de texto, para quem não sabe, você faz um trabalho de revisão mais grosso, assim, antes do livro ir para a diagramação, quando é um livro traduzido, a partir da tradução, então você bate com o original e tal, e quando você faz o trabalho de preparação, você pega muitos atalhos do texto, as coisas, os caminhos que você tem para a tradução, né? E de tanto fazer isso, acabou uma editora passando: você não quer fazer uma tradução? Você está fazendo tanta preparação para gente? E a tradução paga um pouco mais que a preparação. Eu topei, né? E assim fui fazendo. Hoje eu traduzi bastante coisa, eu traduzi muito para minha editora também. A gente tem uma linha de e-books, a gente publica uns contos em domínio público, né? Eu treinei bastante com eles, assim, pude traduzir bastante com eles lá, e a gente continua lançando isso, e foi assim que eu comecei a entrar nesse meio, né? Ao contrário do Eric, eu não sou um estudioso da tradução. Eu tenho uma visão um pouco mais prática ali, né, do trabalho de tradutor. Lógico que a gente vai pesquisando, vai estudando mais, né, mas o Eric é um acadêmico da tradução. Eu sou mais um cara prático da tradução. E eu queria trazer a conversa agora. O Fábio não contou para vocês, mas esse episódio ele faz parte de uma série informal, e é uma série absolutamente informal mesmo, que só está na cabeça da gente, que a gente está conversando com pessoas que trabalham na produção editorial, né? Então a gente teve aí a turma das capas e da diagramação, e agora a gente está conversando com vocês, e a ideia é explorar esses temas da produção, né? E aí eu queria
depois de contar que existe essa coleção, vamos dizer assim, essa série informal que só existe na nossa cabeça, eu queria trazer a conversa para o mercado, né? Não faz muito tempo, uma discussão que foi muito recente, teve um episódio da Nova Fronteira, que foi em março do ano passado, acabei de olhar aqui a data, em março desse ano, aliás, um episódio da Nova Fronteira que errou o nome de um tradutor na folha de rosto do livro, e isso acabou gerando uma movimentação dos tradutores, e essa movimentação foi uma discussão em torno da relação de vocês com as editoras, né? Eu queria que vocês fizessem um balanço de como é que está isso, como é que vocês veem essa relação, se está tudo ok para vocês, se tem alguma queixa, se o que vocês estão recebendo está justo, enfim, eu queria entender um pouquinho dessa relação de vocês com as editoras. Né? Quantas horas a gente tem? Troll, por favor, começa. Bom, eu vou assim, a relação de trabalho no meio editorial, isso é uma discussão até maior que a tradução, né? É uma relação muito complicada, né? Grande parte do trabalho do meio editorial é de freela. E quando você trabalha como freela, você abre mão de uma série de benefícios de trabalho profissional, assim, de relação empregatícia, né? Você não tem segurança, você recebe quando você trabalha só, e você está sujeito à tabela das editoras e variação de preço. Meia hora antes de a gente entrar no ar, eu estava conversando com o Érico de uma editora que mudou a tabela para baixo, e é isso aí, beijo. Se você não gostou da tabela que mudou para baixo, você não faz mais trabalho para gente, né? E a gente está muito sujeito a esse tipo de coisa aí, isso é complicado, né? Eu estou dos dois lados um pouco, eu também trabalho na editora e também presto serviços de consultoria para outras editoras tal, e acabo também contratando tal, então eu meio que tento ver os dois lados, mas isso é muito complicado. O tradutor, pela lei do direito autoral, uma tradução tem direito autoral, né? É um processo de criação, é um livro reescrito, né? Então, o tradutor deveria receber, por exemplo, royalties de direitos autorais, né? Baseado nisso. Só que toda tradução você faz e você já assina um contrato de cessão total de direitos autorais, né? Você cede todo o seu direito patrimonial da obra para a editora e ela faz o que bem entender. Você recebe o valor e aí, de novo, você fala, não aceito isso, eu quero receber por royalties. A editora vai falar, bom, então eu vou procurar um tradutor que faça. E isso é uma das maneiras de precarizar um pouco, né? Mas como eu falo, a gente tem que ver os dois lados, né? O meio editorial é muito difícil, os livros não vendem tanto quanto a gente gostaria, às vezes para viabilizar, se tiver de pagar royalties para o tradutor, você não vai ter mãos para fazer isso, né? Isso complica um pouco. Toda a história tem dois lados, né? Mas lógico que eu gostaria que o tradutor recebesse mais, recebesse que lhe é de direito e devido, e eu acho que hoje em dia os tradutores recebem menos do que eles merecem, no geral, assim, todos os tradutores que fazem tradução do livro recebem menos do que eles merecem. E para você, Érico, sem gastar o resto do tempo do podcast, que a gente tem um monte de outros assuntos. Eu pedi para o Kroll começar justamente porque eu sabia que ele ia saber resumir bem os pontos, porque ele tem isso na ponta da língua. Eu vou começar por um ponto que ele... Não, eu vou só falar de um ponto que ele tratou também, que é essa questão do tradutor ser freela, né, e estar sujeito a essa uberização aí do mundo desde muito antes do Uber. E tem uma questão de ser freela que não é só que você está recebendo ali um valor que você vê no fim do mês e, nossa, estou recebendo um pouquinho mais que eu receberia um salário, se fosse um funcionário, né? Mas você não está contando ali todos o que você está perdendo, né, em termos de benefícios. E as editoras parece que elas fazem um cálculo por aí também, né? Estão pagando quase um salário de funcionário, quer dizer que a pessoa está sendo bem paga. Não está. E tem um problema do mercado editorial, que eu não sei se é internacional, mas é do brasileiro. Como tem muitos freelas que fazem a tradução como um bico, como um extra, em cima do seu salário como funcionário de professor universitário, professor de línguas, professor de jornalista, até como editor, né? Tem muitos editores que trabalham nas horas extras daí como tradutor. Essas pessoas, elas costumam cobrar pouco
porque aquele bico complementa lá, com mais R$2.000 o salário delas por mês, tá legal e não tem problema. E isso, por mais que as pessoas tenham um ótimo trabalho, né, e muitos desses profissionais, né, que fazem como bico têm um ótimo trabalho de tradução, né, elas cobram pouco porque elas não precisam ganhar muito. E isso prejudica bastante quem vive só de tradução, que recebe esse mesmo pouco dos outros, mas não tem esse complemento de um salário de funcionário, né? Não estou julgando de forma alguma a qualidade do trabalho dessas pessoas, eu acho que dá para dizer que é o mesmo, se não melhor, dessas pessoas que trabalham só como bico, tá? Mas realmente, no geral, elas cobram menos do que quem trabalha só com tradução. Isso é um problema do mercado. Acho que o principal que eu colocaria agora. Essa questão dos direitos autorais, eu sei que é uma discussão bem antiga, muito antiga, né, e que nunca se resolveu, e não sei se resolve tão cedo, mas com certeza eu gostaria, né, de que manter os direitos sobre as traduções e que a gente tivesse percentuais ali sobre as vendas, sobre reedições, né, eu acho bastante justo. Você perguntou como a gente no início, né, como a gente está tratado pelas editoras, eu me sinto bem tratado em termos de reconhecimento, em termos de respeito, assim, no meu trabalho. Até nem esperava isso quando eu comecei no mercado, mas eu sempre me senti bem tratado. Agora, essa questão financeira, essa questão dos direitos ainda é uma coisa a se resolver. Vocês citaram a lei, né? E pela lei, o tradutor ele é um coautor, ele também é autor da obra, né? E aí eu queria entrar numa outra discussão, e é muito interessante, né, a gente trazer esse tema, que vem na esteira de dois grandes debates, duas grandes polêmicas, para uma profissão que, normalmente, como o Fábio disse, é invisível, né? Ela é uma profissão de bastidor, claramente o nome de vocês está na capa, mas o tradutor não costuma ser uma grande estrela, né, desse processo. Na capa, nem sempre. Em algum lugar do livro há de estar. E eu queria trazer a nossa conversa, o debate da Amanda Gorman. Para quem não lembra, foi a poeta que leu um poema, declamou um poema na posse do Biden, e ela passou a escolher, de alguma forma, os seus tradutores em outras línguas, né? Então, ela exigia que fosse uma mulher negra, para traduzir os seus livros em outros idiomas. A gente está conversando aqui com dois meninos, né? Dois meninos brancos. Talvez já fosse um erro nosso, inclusive, de não ter feito essa seleção um pouco melhor, embora vocês sejam muito bem-vindos. Mas como é que vocês veem esse debate, né? Vocês enxergam isso? Vocês concordam com a Amanda ou vocês discordam da Amanda? Qual a posição de vocês a respeito desse tema, né? Desse lugar de fala do tradutor? Um homem branco, ele pode traduzir uma autora, uma mulher negra? Ou, por exemplo, nas minhas férias, e foi o livro que eu indiquei no último podcast, eu li o Parque das Irmãs Magníficas, de uma transexual argentina, que foi traduzido pelo Joca Reina Terron, ou seja, por que não foi uma mulher ou uma mulher trans traduzindo este livro, né? Será que essa pessoa não teria um pouco mais de vivência a respeito do mundo, do universo dessa autora? Que posição que vocês têm a respeito disso? Léo, primeiro de tudo, elogiar a sua pergunta, né? Sempre vem coisa além, assim, quando a gente está lidando com moderação sua, né? Eu acho que é muito importante, sim, isso, você tentar procurar, encontrar uma similaridade, mas em alguns casos você não vai ter. Alguns casos, tipo, como a gente falou, o tradutor é um profissional, né? O nome do tradutor está em destaque, mas tem muito mais gente trabalhando naquele texto, né? Tem o preparador, tem o revisor, tem o diagramador, tem todo mundo trabalhando no livro que não tem essa mesma visibilidade do tradutor, né? Mas você pode suprir, talvez, uma ausência dessa vivência do tradutor com outro profissional que vai trabalhar, algum leitor sensível, talvez, um preparador de texto, né? Eu acho que não é uma necessidade premente, mas sim, se você puder, se você tiver um colaborador que se encaixe nisso, é sempre algo a mais, né? Uma questão que pode melhorar isso, né?
Agora, como editor, a gente tem que... a gente não pode fechar os olhos para um problema estrutural do nosso mercado, né? As pessoas que trabalham no mercado editorial, em sua imensa maioria, são pessoas privilegiadas, tá? Que fizeram faculdade, que estudaram, que estão nessa faixa de idade que a gente tem aqui também, 30, 40, 50 anos, assim, que fizeram faculdade há 20 anos atrás e são pessoas privilegiadas. Então a gente tem ainda carece muito de uma formação. As editoras talvez precisem investir em formar esse tipo de profissional, tá? Formar. E tem muitos, já estão surgindo, bastante gente capacitada, mas eu acho que é um dever das editoras investir em ter mais tradutores que sejam pessoas excluídas da sociedade de qualquer maneira que você puder imaginar, tá? Então eu sou um defensor disso, eu acho muito importante que tem assim, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente vai acabar traduzindo coisas que... Porque também é o trabalho da tradução, né? Você vai ter que se esforçar para trazer esse texto para o nosso idioma, para trazer esse texto para a vivência da melhor forma possível, por meio de pesquisa, por meio de estudo, né? E se você for sempre se limitar a uma questão de pessoal ali, né? Da proximidade do tradutor com a pessoa do autor, você talvez não consiga sempre atender, né? Eu fiquei imaginando essa questão, enquanto você falava, né? A tradutora ser uma mulher negra e tal, para o idioma, eu concordo plenamente, se você puder. Mas quando forem traduzir na China, né? Que é uma etnia majoritariamente, lógico que devem ter mulheres negras que falam chinês e tal, sejam capazes de traduzir, eu imagino que exista, mas você vai esbarrar em algumas dificuldades, né? Quando você vai ficar focando muito nisso. Em alguns casos você vai procurar o melhor tradutor possível, disponível, e quem for capaz de fazer o trabalho, né? Eu não sei se ficou bem claro a minha ideia, mas assim, se precisar depois eu expando um pouco mais. Mas passo a bola aí pro Érico. Eu vou começar com, desculpa, um jabá. Mas eu faço um podcast com dois amigos, o Mário Barroso e o Carlos Rutz, chamado Notas Tradutores, e a gente fez um episódio sobre esse caso da Amanda Gorman, em que a gente entrevistou a Stephanie Borges, que é justamente quem traduziu o poema dela aqui para Intrínseca, se não me engano. E, aliás, eu não sei se foi a Amanda Gorman que impôs essa questão, né, de que queria tradutoras mulheres negras, né, em todos os países. Foi a editora dela, enfim, isso não fica claro, né, mas eu sei da polêmica. E, bom, nessa conversa com a Stephanie, e também é uma coisa que a gente conversava com outros tradutores também, essa questão do, por exemplo, agora todos os personagens negros de séries serem dublados por atores negros, uma exigência que está começando a aparecer no mercado. Na verdade, eu não vou falar por eles, eu vou falar por mim, que ouvindo outros tradutores, eu cheguei a uma decisão, assim, uma conclusão de que nesse momento histórico, no momento exato que a gente está vivendo agora, é importante que isso aconteça, que se imponha esse tipo de regra. Pelo histórico que a gente tem de pouco acesso dessas minorias, né, ao mercado como editorial e vários outros, né, coisas que eles não tiveram acesso. E eu acho que é um pé na porta, assim, muito importante, sabe? Você impor, por exemplo, uma autora negra americana, impor que só negros de outros países, pessoas negras de outros países possam traduzir o trabalho dela, né? Ou só trans possam traduzir, bom, enfim, todas essas posições eu acho que são interessantes nesse momento histórico, sim. Não sei como é que vai ser a resposta daqui a 10 anos. Tá? E eu acho também que isso colabora para a tal da visibilidade do tradutor que a gente estava falando. Né? E quando você usa isso no teu marketing, né, de vender o livro dizendo que esse livro foi traduzido também por uma pessoa X, né, mostra que mas faz diferença isso, né? Para o leitor, né, pensar, né, faz diferença então que seja uma menina negra traduzindo também? Que interessante, será que eu devo pensar isso nos meus outros livros que eu compro? Será que eu tenho que prestar atenção no tradutor também? Então eu acho positivo nesse momento. Quando a gente publicou o episódio dessa discussão com a Stephanie, né, sobre traduzir a Amanda Gorman em específico, eu tive várias reações, inclusive de tradutores com bastante nome, assim, dizendo que era absurdo cobrar esse tipo de coisa, essa representatividade, né, dentro da tradução. E eu sei que ainda tem uma reação forte do mercado contra isso, né, mas do meu ponto de vista atual é muito válido.
Claro que eu tô falando aqui como homem branco, né? Um moleque branco, como você, um menino branco, mas eu acho importante pelas conversas que eu tenho tido, né? Esse pé na porta é bastante válido, sim. Só queria acrescentar uma coisa, né? A gente passou por isso recentemente lá na Conrad, né? Que eu faço consultoria editorial para Conrad, quando a gente foi lançar o Stunt Rubber Baby. O Stunt Rubber Baby é um quadrinho que é um marco do quadrinho LGBT que é mais americano, que é uma história do pessoal do Howard Cruz, que é um autor LGBT, e a gente iria usar uma tradutora LGBT. Felizmente tem a Dandara, que é LGBT e é uma excelente tradutora. A gente passou para ela e foi muito bom. Assim, também a gente fez questão de pontuar isso no marketing, né? Eu acho muito importante, concordo plenamente com o que o Érico falou, assim, assina embaixo. Eu queria perguntar para vocês da questão das adaptações que precisam ser feitas na hora da tradução. Como vocês decidem o que precisa ser adaptado? Ainda mais pensando, por exemplo, em livros de fantasia que têm nomes próprios, que às vezes precisam de adaptação. Como isso é decidido? Posso falar, assim, os parênteses, do tipo, do Harry Potter, hoje em dia a gente traduziria todos os nomes próprios, por exemplo? É uma grande discussão essa, né? Eu recomendo muito a edição do Game of Thrones da Leia brasileira, que tem um prefácio da tradução do tradutor português. E esse texto dele eu acho maravilhoso. No curso que a gente está no LabPub, eu sempre leio o texto de cabo a rabo, porque ele versa exatamente sobre isso, né? No Game of Thrones, Guerra dos Tronos, né? A versão em português, tem vários nomes de lugares que eles fazem menção a alguma coisa, assim. Então, por exemplo, tem o Winterfell, que é o lugar o castelo lá dos Stark, no norte e tal, e tem os sobrenomes das pessoas, né? Então, por exemplo, o Stark mesmo, né? E ele versa muito sobre isso, né? Ele fala, por exemplo, muitos dos nomes significam alguma coisa, por exemplo, Snow, Flowers e outros nomes não, né? Tem tipo Arryn e tal. Ele falou, ia ficar muito estranho se eu colocasse um cara com sobrenome Flores, outro Neves, e junto com o Arryn, com não sei o que e tal. Então ele opta por deixar, se vai ter um sobrenome que é um nome próprio ali, e os sobrenomes com significados, ele tenta fazer uma menção. Alguns lugares, por exemplo, o Winterfell, ele manteve em inglês, né, porque ele não conseguiu encontrar uma versão legal em português e tal, e alguns outros lugares, como por exemplo Bitter Bridge, ele traduziu como Ponte Amarga, né? E ele justifica todas as traduções que ele faz no negócio, mas ele termina o texto falando uma coisa assim que é um mote quando eu tô lidando com tradução, que é, claro, todas as decisões que eu tomei são passíveis de discussão, mas em tradução poucas coisas não são passíveis de discussão, né? Então é isso, né? Tipo, você vai tomar essas decisões de adaptação seguindo uma lógica interna sua dentro do texto. Você vai discutir com o seu editor, com o preparador de texto algumas vezes, né? Mas você vai seguir uma lógica interna a partir do que você sentir em cada texto. Talvez, não sei se tem, eu não li esse texto, quero ler, inclusive. Mas esse texto também talvez devesse concluir com um parágrafo dizendo que quem decidiu tudo aquilo foi a editora, não ele, né? Sim. Que quem manda no final das contas é quem edita o livro. Não, o tradutor lá tem suas decisões ouvidas, sempre, respeitadas não sempre, tá? E a editora vai dizer lá que as casas do Harry Potter tem que ter tal nome, né, que você propôs, ou vai ficar em inglês, né, que o título do livro vai ser tal, você pode propor, mas eles querem que seja o título original. Eles vão decidir. Tem muito parte da editora ainda aí, né, por mais que o tradutor seja, assim, ouvido. Não quer dizer que ele vai ser respeitado. E eu geralmente considero caso a caso, quer dizer, sempre considero caso a caso, e tento sempre propor traduções, né, versões não de nomes próprios, geralmente não, né, mas quando vejo assim que precisa, Guerra dos Tronos seria um caso, assim, eu acho que fazem referência a coisas que têm que ser entendidas pelo leitor de pronto, né, não devem ficar subentendidas, e aí mereceriam traduções, sim, nomes mais aportuguesados. Agora, não, é caso a caso mesmo, né? Tem lugares em que você percebe assim que não vale a pena você
se dá o trabalho de traduzir uma coisa que... Eu acabei de passar por um caso essa semana mesmo. Traduzi um gibi do Stranger Things, né, do seriado da Netflix. E é um gibi que se passa todo naquele Camp Nowhere, que é um acampamento de férias, onde o Dustin, né, o menino aquele dos dentes, ele vai passar seu verão. E esse acampamento já apareceu no seriado, mas nunca foi usado em nenhuma fala, né? Ele só apareceu na última temporada. E já a camiseta com o nome do acampamento, bonés com o nome do acampamento já estão sendo vendidas no mundo inteiro, né? E é o Camp Nowhere. E aí eu perguntei para o editor, olha, Camp Nowhere, eles falam aqui sobre o acampamento, eles estão usando camisetas com esse nome do acampamento, estão usando bonés com o nome do acampamento. Isso aqui vai dar uma trabalheira de adaptar, né? Quando vocês editarem o quadrinho. É para eu traduzir? Até tem um nome aqui para traduzir o nome do acampamento, isso não seria problema, mas vocês vão traduzir ou não? Considerando que tem as camisetas já, todos os fãs já falam Camp Nowhere, se você vê notícias é Camp Nowhere. Aí, peraí, vou perguntar para o superior. Aí, daqui a uns minutos, veio a resposta do superior dizendo, não, mantém, vai ser Camp Nowhere. E, infelizmente, eu queria traduzir, mas vai ser Camp Nowhere, porque já está mantido no mundo inteiro, praticamente, que no Stranger Things esse lugar se chama Camp Nowhere. Aliás, a série se chama Stranger Things, não se chama Bagulhos Sinistros, nem nada assim. Não, mas só uma coisa, e qual seria a sua tradução para Camp Nowhere? Acampamento sabe-se lá, que é uma brincadeira com Nowhere, de lugar nenhum, né, mas se escreve no, de desconhecer, where, né, saber onde, literalmente. E é um acampamento científico, um acampamento só para nerds. E só, o Érico levantou uma bola aí que é muito importante, que também isso dialoga com o Harry Potter, que é a questão do licenciamento. Quando o Harry Potter foi traduzido, que ele começou a ser traduzido no fim dos anos 90, essa questão do licenciamento não era tão forte. O Guerra nas Estrelas chamava Guerra nas Estrelas, não chamava Star Wars, né? E os Vingadores chamavam Vingadores, não chamavam Avengers e tal. Quando você tem essa questão do licenciamento, os licenciantes já pedem, tem que manter. O Harry Potter tivesse saído hoje, com certeza todos os nomes seriam. Não seria Harry Thiago Potter, seria Harry James Potter. Não tem essa versão, não teria essa versão dos nomes, porque já se pensa nessa questão dos produtos, do licenciamento, né? Eu já traduzi coisas, por exemplo, de livros que são produtos derivados da Viacom, que a Viacom mandou junto uma lista de traduções já determinadas de determinadas frases que os personagens falavam, né? Tipo, se o personagem for falar isso, você vai traduzir assim, já. Não tem opção. Porque é parte do licenciamento. E isso é importante, porque ao mesmo tempo a gente está discutindo essa questão da criação, do trabalho do tradutor ser um trabalho criativo, de autoria e tal, mas ele é um produto e muitas vezes esse produto vai ser um licenciamento, né? Quando você tem licenciamento, você não tem escolha. É o que é e pronto, é isso aí, bola pra frente. Essa questão do licenciamento, eu só queria lembrar de falar disso antes, mas foi bom o Kroll lembrar. Ela é meio bagunçada, né? E varia bastante de empresa para empresa, né? De produto para produto. Que Star Wars, por exemplo, não existe um glossário que todo mundo use. E Star Wars está bagunçado aí por um monte de editoras, né? E canais e produtos, e não existe um glossário único para todo mundo. Mas eu também já recebi glossários, né? Para trabalhar com personagens de desenho animado, acho, de um longa-metragem de animação, e que já veio lá um Excel dizendo nomes de personagens em cada país do mundo, assim, lá, 40 países, né, com traduções muito boas, inclusive. Não tinha bordões, como você comentou aí, mas tinha nomes de personagens bem escolhidos. Mas o que está vendo a tendência agora, e dizem que a culpa é da China, que lá se faz todos os bonequinhos, é bater assim, que vai ser Spider-Man no resto do mundo, né? Que vai ser Avengers, vai ser Black Widow, não vai ser Viúva Negra, justamente para gastar menos, né, na produção das embalagens, na produção do brinde do McDonald's, ou o que for, e no cartaz do filme, né? Mas esse tipo de imposição não chegou, por exemplo, nos gibis ainda, aqui no Brasil. Né, os gibis ainda chamam de Homem-Aranha, ainda chamam de Viúva Negra, ainda chamam de Vingadores. Mesma coisa para... Bom, Superman isso é uma história antiga, né? Mas aqui se mantém muita coisa em português ainda fora, mas está começando a chegar muito essa imposição em videogames, nessas mídias mais caras, né, do nome
Spider-Man e outros, como no original. Que você usou aí a palavra imposição, né? E uma outra imposição que muitas vezes a gente tem é a do tempo. Livros que vão ter uma sobrevida curta, né? De assuntos muito imediatos, assim, e que precisam ter uma tradução. E aí algumas editoras têm usado um time de tradutores e cada qual traduz um pedaço do livro e depois remonta esse Frankenstein. Eu queria saber se vocês já participaram de um projeto desses e como é que foi a experiência de fazer cada qual uma parte e depois alguém juntar isso tudo num corpo só. Eu já participei várias vezes e muitas vezes por conta da empresa a gente costuma falar até que nunca vem projeto fácil para Balanço, só vem em bucha. Por conta da empresa, o pessoal fala, bom, Guilherme, você traduz aí, a Flávia, sua sócia, traduz, a Carla traduz os 3 aí, cada um pedaço, vocês entregam a tradução para mim daqui a um mês, dá um jeito. E já fizemos alguns livros assim, né? Não é ideal, na verdade eu acho péssimo, mas é aquela história, né? O pastor tá precisando, muitas vezes o editor tá pedindo isso, ele também não tá pedindo com a cara lavada, né? Ele tá pedindo constrangido, porque ninguém quer produzir o livro desse jeito, né? Você precisa porque a situação do mundo se apresenta assim. Algumas coleções, por exemplo, se você não traduz o livro a toque de caixa, vai ter tradução feita por fã na internet, que para quem tá ouvindo, eu só tô fazendo um coach com os dedos aqui, né? Entre aspas, tradução que vai sair 1 minuto depois, se o livro estiver na gringa, os caras vão jogar em software e jogar no ar ali, né? Sem nem revisar nem nada, e a editora vai perder vendas e tal. E tem outros casos, por exemplo, teve um livro que a gente teve que traduzir, porque era a biografia de um cantor que ia estar no Brasil, o cara resolveu vir de última hora, e aí o livro precisava estar pronto pro turnê dele ali. E é isso, o cara vai estar essa semana no Brasil. Ou o livro fica pronto para essa semana, não adianta nem fazer, né? E aí a gente fez várias vezes. Eu não gosto muito, né? Porque cada tradutor tem o seu jeito de fazer, tem os seus atalhos do texto, como eu falei, tem os seus maneirismos de falar, de usar alguma coisa você vai adaptar, alguma palavra você vai traduzir de um jeito e outro cara vai traduzir do outro e vai ficar desconexo disso. Quando você tem isso, o trabalho de preparação de textos tem que ser muito bem feito e tem que ser feito por uma pessoa só. Daí, nesse caso, não pode ser vários. Tem que ser uma pessoa só que vai ler tudo e vai amarrar. E eu também já fiz essa preparação juntando tudo e eu sei que é um trabalheira, né? Mas como eu falei, ninguém faz isso porque quer. Faz isso porque você precisa, né? E quando você precisa, você faz, não tem jeito. Mas o ideal é que a gente não precise passar por isso, né? Ter o seu tempo para você pesquisar o seu tesauros e chegar às melhores soluções na sua tradução. O Érico, quando eu fiz a pergunta, ele disse que não com a cabeça, né? Mesmo não tendo participado de projetos assim, Érico, você toparia uma coisa que é factível para você? Nunca me convidaram também, tá? Nunca participei, nunca me convidaram, mas toparia, a princípio, sim. Eu não vejo problema para mim, tanto. Eu vejo um grande problema para o preparador, né? Que é essa pessoa que vai pegar o texto depois de todo mundo e tentar dar uma unidade nele, né? E geralmente é uma pessoa, e tem que ser uma pessoa, também concordo com o Kroll. Mas eu não sou dos tradutores mais rápidos, assim, não sou dos tradutores daqueles que fazem coisa da noite pro dia, então acho que por isso não me convidaram. Eu ia perguntar exatamente isso para vocês. Você falou não faz da noite pro dia, e o Kroll citou que fez porque o prazo era super curto e pode acontecer esse tipo de coisa. Vocês costumam pedir um prazo mínimo? Isso já é acordado com a editora? Em que ritmo que vocês trabalham? Como que é pessoalmente para cada um? Eu vou com a mesma coisa que a tabela do preço, né? Quando você recebe a tabela de preços da editora, você aceita ou você não faz o trabalho. Quando eles mandam o prazo, é o prazo, não faz o trabalho. Você fala, puxa, eu não consigo com esse prazo, se você quer mesmo que eu faça, me dá um pouco mais de prazo, varia bastante. Mas assim, quanto mais tempo, melhor para mim. Eu tenho uma criança aqui em casa, tem trabalho para fazer, tem comida para lição, para roupa para lavar, tudo, então a gente vai precisando de prazo, quanto mais prazo, melhor. Mas a gente vai dança conforme a música, né? Se eles precisam de tanto, a gente faz em tanto, se precisa de 2 tanto, a gente faz 2 tanto, não tenho muita escolha quanto a isso. O que eu recomendo para muita gente estar pensando em entrar nesse mercado,
É uma lição que eu sempre falo no nosso curso também. Não suma quando você é o tradutor. Se você acha que você não vai entregar no prazo, falta ali umas 2 semanas, e se caramba, falta ainda umas 100 laudas, eu não vou acabar isso em 2 semanas nem a pau. Eu já sei. Vou parar de responder o e-mail do editor e atender a ligação, e entrego quando estiver pronto. Sou um gênio. Se você fizer isso, o cara nunca mais vai passar trabalho para você. Então, assim, já faltando 2 semanas, eu sei que o prazo acordado é esse, eu não vou conseguir. O que você quer fazer? Quer que eu chame alguém para ajudar? Um outro tradutor para ajudar? Ou posso atrasar aí mais 1, 2 semanas? Como é que é? Tenta negociar esse prazo, negociar a situação. Apresenta. Eu também falo para os alunos sempre: apresente um problema e apresente algumas opções de solução junto, né? Mas nunca suma, em hipótese alguma. Tanto você, tradutor, quanto você, editor, também não suma. Especialmente editor gosta muito de sumir na hora de pagar. E você manda lá, pô, e aí a nota vai pagar quando? Aí não vem a resposta, né? Também não suma porque é chato, né, pra gente, tá fazendo trabalho. Mas é muito importante você ter esse jogo de cintura tudo que envolve o trabalho editorial é ciência humana, né? Você tá lidando com pessoas e com as coisas que as pessoas estão fazendo. Então, pode acontecer, um livro parecia simples no começo, ficou difícil no meio, sua vida ficou difícil no meio, o prazo vai estourar e negocia esse prazo. Eu também dou aula de tradução, né, e sempre falo isso para os alunos, a mesma coisa que o crawl, né, não suma, isso é muito importante. Né, anotem isso quem está pensando nessa área, né, o não suma é realmente muito importante e acontece muito mais do que vocês imaginam. Mas eu discordo do crawl na questão do aceitar o que vem imposto da editora em termos de tabela de preços e prazo. Isso eu estou aprendendo, a duras penas, a negociar bastante com as editoras e não aceitar de cara assim, os valores, né, que quando não são os valores mínimos que eu costumo receber para tradução. E tenho tido umas surpresas legais, assim, eles, por exemplo, já teve editora que me disse, não, o máximo que a gente paga é X, e eu, tudo bem, mas eu faço por X mais 5. Daí, de repente, uma semana depois, beleza, X mais 5. Tá? E prazo não é tão tranquilo assim, porque as editoras, elas têm lá um cronograma, né, tem até o livro chegar na gráfica, tem que passar por todo o processo e tal, e já está marcada a gráfica. E se não dá, tudo bem, só digo, não posso. Infelizmente, obrigado pela proposta, mas eu não consigo nesse prazo. E geralmente, quando eu digo isso, eles vão procurar outro tradutor, né? Porque o prazo é santo, mais santo do que o valor, inclusive. E eu tenho relação com editoras assim que eles não me passam prazo. Eles me dizem, olha, tem esse livro para fazer. E a gente está meio combinado assim que aquele livro daquele tamanho, ele não vai levar 6 meses, não vai levar 1 mês, é um livro para fazer em poucas semanas, é um livro para fazer em 2 semanas. A gente já tem uma relação boa assim de alguns anos, eu não preciso do prazo e eu tenho entregado, eu acho, nos prazos que estão condizentes com o que eles precisam. Tá? Então, o que eu costumo dizer para os alunos e para quem me pergunta também de colegas, é que eu sempre estabeleço, quando me pedem prazo, eu estabeleço que para cada 100 páginas eu preciso de 1 mês. E tradução de prosa, né? Não tradução de quadrinhos, que daí é outra coisa. A tradução de prosa é esse meu normal. Geralmente eu faço livros da Agatha Christie, por exemplo, a HarperCollins, né? Os livros têm 200, 300 páginas. Então, se o livro tem 200 páginas, eu peço 2 meses. Às vezes eu consigo fazer em 1 mês, consigo fazer em 1 mês e 1 semana, né, mas eu, por segurança, eu sempre peço 2 meses, porque eu sei que todas as intercorrências aí que podem acontecer no meio, de, sei lá, morrer a minha 4ª avó, ou coisa assim, já está computado ali se acontecer. Eu só queria complementar uma coisa, Érico. Isso também é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. O tradutor só recebe quando ele entrega o trabalho, tá? Então, se você vai levar 2 meses para entregar o trabalho, é muito importante que você tem um fluxo de caixa para permitir você ficar 2 meses sem receber, né? E isso acaba pesando muito, porque às vezes quando você está na ânsia de receber logo, as contas estão acumulando ali, preciso receber, aí você corre com a tradução e às vezes seu trabalho não é o melhor possível. Já me aconteceu, não sei se já aconteceu com o Érico, mas comigo posso dizer que já aconteceu, das vezes eu correr para poder entregar para receber antes e depois eu falei, putz, podia ter resolvido melhor isso, aquilo, tal.
Acontece, tá? Então, tem a noção desse fluxo de caixa, né? As pessoas, porque é isso, né? Quando você você fica 6 meses fazendo livro, normalmente você vai pegando alguns outros trabalhos juntos. Você traduz. Você nunca traduz um livro só, né? Eu estou traduzindo este livro, você fica sentado lá com o seu cachimbo, lendo tranquilamente. Não é assim. Você programa o seu dia, eu vou traduzir 4 horas esse livro, o outro livro vou traduzir 2 horas aquele, outro aquele. Você vai traduzindo aos poucos e vai organizando seus prazos desse jeito, né? Mas quando você está nessa situação, é o ideal que você se prepare para esse fluxo de caixa quebrado, que não é receber todo mês. Isso vai dialogar com a primeira resposta lá atrás, né? Como a situação profissional do tradutor é complicada nesse sentido de segurança, de dinheiro entrar sempre e tal. E não confie nesse negócio aí de eu vou entregar e vou receber, porque isso também não existe. Né? Geralmente você recebe, 30 no mínimo dias depois, às vezes 60, às vezes mais. Então, pra mim não faz muito diferença esse negócio de entregar logo para receber logo, porque nunca é logo. De qualquer jeito. Rindo para não chorar, né? Mas, de qualquer jeito, uma coisa que acho que também é uma pergunta, Chavão, mas eu acharia interessante de vocês, é do tipo, como vocês avaliam a tradução dos outros, né? Porque eu acho que, assim, como vocês estão imersos no trabalho, eu acho que vocês conseguem saber o quanto aquilo é bom. Mas, assim, eu sempre acho estranho, ou, de qualquer jeito, você avaliar, por exemplo, a qualidade de um autor estrangeiro e se você só lê, entre muitas aspas, já o traduzido, né? Como a gente pode saber a qualidade de uma tradução não tendo não comparando, sabe, fazer uma leitura comparada? Vocês conseguem ter isso em mente como leitores também? E claro, como leitores e tradutores, mas não da só própria obra? Não, rapidinho. Eu sempre achei que sim, que eu conseguia avaliar essa qualidade da tradução, mesmo sem conhecer o original. Eu sentia isso lendo lá nos meus 20 e poucos anos, né, os livros do Nick Hornby, que eu achava um pouco mal traduzidos, e comentava, né, que eu tô, mas vocês não acharam ruim isso aqui? Não tá, mas Érico, tu conhece o original? Não, mas eu senti que não tá legal esse texto aqui, tem algum problema, né, e suspeitava que era a tradução. Mas depois, né, de trabalhar, depois de alguns anos, eu penso assim que 90% dos livros eu estaria certo. Tá? O livro tem que fluir, sim, em português, e se ele não está fluindo é porque tem algum problema, produção, de edição, de alguma coisa ali que não está funcionando. Mas, cara, eu digo 90% porque os outros 10 são os livros que não fluem no original e não são para fluir, sabe? O livro é para ser difícil mesmo, é para ser complicado, e a tradução respeitou esse caráter complicado do livro, e eu que estou reclamando aqui como um leitor chato que não percebe que o tradutor respeitou muito bem o livro, a tradução. Mas 90% dos casos, sim, a gente consegue entender, ver que a tradução tá mal feita. E não é porque traduziu uma palavrinha errada, cara, aquela coisa que a gente vê filme, né, e vê, essa palavra tá errada, o cara disse outra coisa. Não, o problema maior para mim é o fluir mesmo do texto, né, o fluxo do texto. Você sente truncado, você sente que é muito ainda construído como se fosse na gramática do inglês ou, enfim, da língua original que for. Isso se percebe. Tem alguns, complementando, eu concordo com tudo que o Érico falou, mas tem alguns macetezinhos, né? Muitas vezes uma coisa que ajuda muito você ver uma tradução que não foi tão bem feita, ser bem pensada, é quando o tradutor não tem um domínio muito grande do português, né? Às vezes o cara entende muito do idioma original e não entende muito bem do português. Então, a regência dos verbos estão erradas, os complementos estão errados, um verbo transitivo está como intransitivo, que no inglês ele é intransitivo, mas em português ele tem que ser transitivo. Esse tipo de coisa vai aparecendo com o tempo e, às vezes, você como um leitor leigo, às vezes, como o Érico falou antigamente, não, isso não está tão legal assim. E isso aparece para o leitor ali. Tipo, eu não gostei muito desse livro, achei meio estranho, a leitura está incomodando. Mas quando você já é um tradutor, quando você já trabalha com o meio, essas coisas pulam para você. Fala, putz, essa regência tá errada. Esse complemento não é assim e tal. O cara pegou do inglês. Alguns casos, a tradução errada sai e dá um tapa na sua cara. Fala, pá! Uma vez eu tô assistindo um desenho animado com a minha filha, e aí era da Patrulha Canina. Aí um dos cachorros fala pro outro, vigia esse bandido aí. Aí o outro que vai vigiar fala assim, pode deixar, não vou deixar ele escapar, não importa que. Era no matter what, em inglês. Não importa que. Eu falei, mano, como que você foi traduzir isso
e achou que isso estava certo em português. Como que o tradutor foi traduzir, achou que estava certo. Como que o dublador dublou e falou, essa frase faz algum sentido. Então, uma série de coisas, falando, como? Eu fiquei tão indignado, eu falei, você não vai assistir mais esse desenho. Mal traduzido do caramba. Ela continuou assistindo, lógico, mas... Uma coisa importante aí, nunca xinguem o tradutor, tá? Xinguem o processo. Sim. Xinguem a tradução, para ser bem claro, né? A tradução é um processo feito por tradutor, revisor, editor, preparador, dublador lá, né? No caso dos desenhos animados, tem todo mundo que está participando da tradução. O tradutor é só uma pecinha do processo lá que começa o processo, geralmente. Não xinguem ele, ou ela, né? Xinguem o processo, tá? Só isso. Sim. Muito bom. Muito obrigado ao Guilherme, ao Érico. A gente aí vai para o momento MVB Brasil e depois a gente volta com as nossas indicações ainda. E aqui no momento MVB Brasil, com Cristiane Martins. E aí, Cris, como que está? E aí, Fábio? Tô bem, espero que você também. Pessoal aí que está ouvindo a gente, muito bom estar aqui de novo com vocês. Muito bom. Hoje você tem um assunto muito importante, né, para falar com a gente? Tenho sim, Fábio. Acho que é um assunto crucial aí pro nosso mercado, que são as classificações dos livros, né? O assunto que você vai dar para sua obra, o assunto que o livreiro vai colocar lá na prateleira, enfim, extremamente importante. E os nossos colegas do mercado já sabem bem, né, que uma classificação bem feita ajuda o editor a divulgar e ajuda o livreiro a fazer uma melhor correspondência aí para sua própria árvore de categorias. E bem resumidamente, é ter o livro na prateleira certa, seja ela física ou virtual. E na MetaBooks, Fábio, a gente conta com 2 grandes sistemas de classificação, que é o BISAC e o TIMA ou o TEMA, como preferir. Eu acredito que o BISAC ele seja mais popular no nosso mercado, pelo menos por enquanto, né? É um sistema que já existe há muitos anos, tem origem norte-americana, criado e atualizado anualmente pela BISG, que é a Book Industry Study Group, e ele é bem grande, ele possui 54 categorias principais, e dentro dessas 54, seus subníveis, que aí a gente ultrapassa atualmente os 5.000 assuntos, 5.000 termos. Inclusive, uma nova versão dessa classificação está disponível na MetaBooks desde dia 2 de setembro, contando aí com mais de 500 novos códigos. Entraram várias novas, ótimas opções dentro de literatura mundial, diversidade e inclusão, várias outras, mostrando, que inclusive estão atentos, né, às mudanças da sociedade, do mundo como um todo. Em segundo lugar, mas não menos importante, eu queria falar também da nossa classificação TIMA, o tema, um sistema aí que vem ganhando bastante relevância, muita força, muita visibilidade no mundo, um conceito um pouco mais global, mais flexível. Esse sistema, ele foi criado e é desenvolvido pela EDT, também responsável pelo ONIX e vários outros padrões do mercado, e ele é acompanhado por um comitê com representantes de vários países, 27 países, incluindo o Brasil. E a gente também tem uma novidade sobre o TIMA na MetaBooks. Desde fevereiro, na verdade, a gente conta aí com os seus qualificadores. São mais alguns códigos, mais alguns termos que a gente pode acrescentar à classificação para refiná-la ainda mais. Então, o editor, no momento de classificar, ele pode dizer que é um romance histórico, e, através desses qualificadores, dizer que se passa no período da Segunda Guerra, por exemplo. E falando um pouquinho dessa estrutura, de como o editor pode trabalhar nas classificações, na MetaBooks é bem simples. Ele pode navegar por uma hierarquia, né, vai abrir aí o que a gente chama de árvore, né, e ele pode navegar por todas essas categorias e seus subníveis, ou ele pode fazer uma pesquisa pela inscrição ou pelo próprio código, se ele tiver em mãos. E para quem trabalha com os carregamentos em lote, né, via arquivos Excel ou o próprio ONIX, basta indicar os códigos correspondentes dessas classificações nas próprias colunas ou na própria tag de arquivo.
Eu queria aproveitar aqui o nosso tempo para trazer algumas recomendações a respeito do uso dessas classificações, né, baseado aí em boas práticas que a gente vê no nosso dia a dia aqui com os editores. Tentar fazer o possível para indicar o assunto mais específico possível, dizer, por exemplo, que ele é ficção fantasiosa, em vez de somente dizer que é ficção geral. Quanto à quantidade de assuntos, não tem um limite, né? A gente vê uma boa medida aí entre 2 ou 3 classificações, mas vai depender muito, né, do conteúdo da obra, do que ela representa, suas particularidades. Uma outra sugestão, de tempos em tempos, revisar as classificações, né? Hoje a gente tem aí 500 novos assuntos que podem ser pode substituir alguns antigos, então sempre está de olho aí nas novidades com relação a esses sistemas. Os 2 são atualizados periodicamente. E por último, navegar por toda a árvore para conhecer, né, dentro da sua editora, do seu nicho, quais são as opções desses 2 sistemas, para ficar mais simples também no momento de classificar. E é isso, acho que eu queria falar um pouquinho dessas 2 classificações para vocês. Quem tiver dúvida, espero que tenha contribuído um pouquinho, pode entrar em contato, telefone da MetaBooks, nossos e-mails, a gente está à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada. Imagina, obrigado você, Cris. Aqui na descrição vão ter todos os contatos do pessoal da MetaBooks e a gente vai se falando. Até a próxima. Perfeito. Até, Fábio. Tchau, tchau. E você, Léo, quer fazer sua indicação hoje? Vamos lá, né? Vamos. Eu tô lendo essa semana e a Thalita sabe por que eu tô lendo este livro aqui, Prezada Editora, que saiu pela Conta Fios e Moinhos, organizado pela Ana-Elisa Ribeiro, Maria do Rosário Pereira e Renata Moreira, que perfila 9 editoras mulheres, todas pessoas físicas, né? Quando eu falo editora, pode ser tanto a empresa quanto a pessoa, mas eu estou falando da pessoa. Perfila, então, 9 profissionais femininas da edição, e é um livro que eu estou lendo, livro sobre livro é uma coisa que me atrai, né? Eu tenho uma fixação por esse tema agora. E aí eu estou lendo esse livro essa semana. Às vezes eu acho que ele peca um pouco pelo academicismo, né? Porque são 3 professoras universitárias, então, e são textos publicados na academia que elas reuniram aqui. Mas o livro realmente é muito bom e eu recomendo muito a leitura dele. Eu posso citar as editoras que estão perfiladas, né? Tem a Sandra Spilotro, que está no meu livro também, a Rejane da Autêntica, que também está no meu livro, já fazendo um jabá. Quem mais? Zaide Musart, essa não está. A Maria Mazzarello, que era para estar, mas não teve porque eu não consegui falar com ela. Rosemary Muraro está no meu livro também. E Lina Tâmega, que não está no meu livro. Qual que é o seu livro mesmo, Léo? Eu não tô lembrado. Sem nomes da edição, ali, ó, tá ali em cima, ó. Aliás, tá aqui. Para quem tá só ouvindo, né, porque todo mundo, ele tá apontando pro belo livro dele. Bem, essa é a minha indicação de hoje. Muito obrigado, Léo. E você, Eri? Só um parêntese. Tanta gente bonita aqui no Publish News, vocês deviam fazer um canal no YouTube também, né? Essa conversa vai pro YouTube também, mas não vai com o vídeo, né? Podia ir. Mas não hoje, gente. Eu tô todo descabelado. A gente ia ter que se arrumar mais vezes pra aparecer aqui, né? Eu ia ter que tirar o pijama, essas coisas. Você, Guilherme, já que você tá falando, você tem uma indicação pra gente? Bom, desculpa, isso ia chamar o Érico, eu fui fazer a piadinha e roubei a vez do Érico. Cara, eu tenho muitas indicações, mas eu vou indicar um livro que acabou de chegar pra mim, que eu já estou relendo ele, que é esse aqui. Este era o nosso pacto do Ryan Andrews, saiu pela Conrad, né? Um livro que eu participei do processo de edição. Eu tô relendo ele hoje também. Espero que você goste, Léo. Esse livro aqui, ele é um livro muito bonito, assim, do Ryan Andrews. Ele é um autor americano radicado no Japão. É uma história juvenil de umas crianças que vão
eles tem um festival de solstício na cidade deles, e as pessoas soltam umas lanternas, tipo um balão de festa junina, e eles vão seguindo o rio para saber onde que essas lanternas vão acabar. Eles acham que elas viram estrelas no mar, uns acham que elas viram outra coisa e tal. E o pacto do título é o pacto que as crianças fazem de eles não vão voltar para casa enquanto eles não descobrirem o que aconteceu com as estrelas, né? E conforme vão andando, assim, as crianças vão quebrando o pacto, voltando, sobra só 2 meninos, né? Um menino que era meio um outsider, assim, um rejeitado, ele vai indo junto com o outro e eles vão tentando descobrir. A partir do momento que eles ficam só os dois, começa a acontecer uma série de coisas mágicas. Eles encontram um urso falante, entram num lugar de uma bruxa e tal. É uma fábula pós-moderna muito legal, vai virar um filme em breve, e esse livro estava na primeira conversa que eu tive com o Cassius para começar o projeto da Conrad. Esse livro estava lá. Eu falei, Cassius, a gente precisa lançar esse. E ver ele pronto, assim, foi emocionante. Foi logo antes da conversa começar aqui com vocês, ele chegou para mim, e eu falei, putz, eu vou indicar ele. Eu sei que eu trabalhei com ele, é meio jabá, mas é porque eu gosto muito dele, foi muito legal ter chegado logo antes. Então, minha recomendação, este era o nosso pacto, do Ryan Andrews, saiu pela editora Conrad. E eu ainda não li o livro, mas eu cheirei. Ele tem um cheiro diferente, assim, um cheiro bom, inclusive. Que bom. Obrigado, talvez, né? Érico, e você? Tem alguma coisa para indicar pra gente? Eu estava pensando aqui. Tem um quadrinho que tá saindo agora. Eu li papel para imprensa agora, antecipado. E eu queria recomendar, que se chama Escuta Formosa Márcia, Marcelo Quintanilha, que é um autor já bem conhecido para quem lê quadrinhos, é um autor brasileiro. E ele fez esse livro novo, é o primeiro livro, não sei se é o primeiro colorido, mas é o primeiro mais colorido dele, bem colorido, que é uma história de uma enfermeira no Rio de Janeiro que acaba se metendo lá com tráfico no morro e outras coisas assim. Mas o que me interessa não é tanto a história, mas o Quintanilha, ele ficou conhecido por um quadrinho chamado Tungstênio, em que ele passou a história em Salvador, e a história é contada em salvadorês. Tá? É um idioma próprio lá da Bahia, né? E ele não é de Salvador, ele é carioca, o autor. E ele fez uma pesquisa que, pelo que me conta o pessoal de Salvador mesmo, é muito bem feita para saber escrever como alguém que mora em Salvador e falar as gírias de Salvador. Ele traduziu para a língua, então, né? Exatamente. Ele não traduziu, na verdade ele colocou em salvadorês mesmo, mas você entende, né? E agora ele fez a mesma coisa com um quadrinho que se passa no morro, né, do Rio de Janeiro, no século XXI. Tá? Ele é carioca, mas não mora no Brasil há vários anos. Eu não sei dizer, na verdade, se aquelas gírias, aquele linguajar, aquele jeito de falar é típico ali do Rio de Janeiro, mas me parece que sim, né? Eu confiaria assim nele, que ele fez uma pesquisa muito boa para chegar ali. E eu recomendo esse livro porque eu me bato sempre com essa questão do qual é o português padrão que nos cobram como tradutores, como escritores, como jornalistas, né? Quando tem tantos portugueses aqui no Brasil, né? Tantos jeitos de escrever e falar português, mas se impõe um jeito de escrever que é único e que é ditado pelo Sudeste, assim. E que ignora, né, todas as outras formas de falar, de escrever, e não é só palavra, não é só gírias, é gramática mesmo, que é diferente, né, e que deve ser respeitada, ainda mais quando você está escrevendo personagens que falam, né, que tem que ter voz. E acho que se escreve muito mal, né, roteiro com diálogos que não são naturais, se escreve muito mal novela, se escreve muito mal quadrinho. E o Quintanilha está na contramão aí, mostrando que dá para fazer um quadrinho, né, em que você escreve como as pessoas falam mesmo e você sente aquilo ali com uma voz própria, cada personagem com uma voz própria, cada personagem falando de um jeito que soa real. De novo, eu não sei se aquilo lá é como se fala no Rio, eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro bem longe do Rio de Janeiro. Mas eu gostei da coragem, assim, de escrever de um jeito que não é o padrão. Então, se chama Escuta Formosa Márcia, Marcelo Quintanilha sai pela Veneta esse mês agora. Muito bom. Thalita, você tem alguma coisa pra gente? Eu vou indicar, eu acho que eu já indiquei isso há um tempo atrás, mas eu vou indicar de novo Fábulas Italianas.
É um livro que eu gosto muito. E aí eu tô meio que com, sei lá, um problema de falta de concentração. E aí eu não tô conseguindo engatar em nenhuma leitura, então eu preferi pegar um livro que eu gosto muito para eu voltar a ler e ver se eu engato ali no meu ritmo de leitura. É do Ítalo Calvino e, enfim, tem várias fábulas italianas, como o próprio nome diz. E, enfim, você pode ler uma por noite. E é muito bom, a leitura flui muito e tem várias lições de vida ali, de moral também pra gente aprender. Queria uma edição de luxo desse livro, mas, enfim, a gente vai ficar só no desejo mesmo. Mas eu achei uma ótima tática da leitura porque às vezes também tá meio difícil aqui ler nesse mundo pandêmico. Mas eu vou tentar. Então, eu tentei pegar 2 livros e não deu certo, e aí eu paro. Deixa eu voltar para esse mesmo que eu sei que eu vou amar. Quem é o tradutor, Thalita? Então, eu tenho uma edição que é de, sei lá, de 1900 e pouco, que uma professora deu para mim na escola. Então, ele tá até aqui, ó. E ele tá encapado com papel, ele nem tá com capa. Vê no frontispício. E aí a tradução, realmente, ela tem várias coisas que a gente lendo percebe que tá totalmente diferente. Mas deixa eu ver se tem até aqui o nome do tradutor. Tem revisão Marcos Luiz Fernandes e Roberto Homem de Melo. Nossa, é antigo mesmo. É antigo mesmo, 1996. Enfim, a minha professora deu para mim e a gente anotou com o nome da classe inteira. Enfim, eu tenho um amor especial por esse livro. Muito bom. E você, Maju? Fala. Deixa eu só completar aqui a tradução do Esse Ano Nosso Pacto da Carol Pimentel, que eu fiquei devendo isso também quando eu falei. Boa. E você, Maju? Eu cheguei no ponto que eu não sei mais o que eu já indiquei aqui no podcast ou não indiquei. Então eu vou indicar um livro que eu li no mês passado, que é Félix para Sempre, que foi lançado pela Editora Nacional. O livro é a coisa mais... conta a história de um garoto trans. Ele tá no final do colegial, entrando pra faculdade, e toda essa questão dele descobrir sua identidade e aceitar sua identidade. O livro é muito fofo. Porque eu que faço as anotações e passo pro pessoal colocar no site, então você não indicou, tá? Eu sou o ombudsman disso. E eu sei, a Luísa Delmônico que indicou que é a editora do livro. Então, tá aprovado, vai. Você pode falar isso. Desculpa, brincadeira, não é assim, não. Eu vou indicar um documentário eu percebi que a Billie Eilish existia quando ela ganhou 1 milhão de Grammys. E eu falei, quem é essa pessoa de cabelo verde? E aí comecei a ouvir, eu achei interessante, tal, achei legal e, né? Aí eu vi um documentário. Eu adoro documentário sobre artistas, etc. E esse documentário é incrível, porque, sei lá, seguiram ela durante 3 anos. Desde que ela era ninguém, que ela fazia músicas com o irmão no quarto, e mostra isso, sabe? Todo o processo de ela crescendo, de sair o primeiro hit, de tipo, sabe? Até ela ir pro Coachella. Só que o que é interessante, que ela tinha 16 anos quando começou, no Coachella acho que ela tinha 17, e é tipo de coisa que a gente passa quando é adolescente, do tipo, o namorado não quer ir lá. E ela fala assim, mas eu te dei ingresso, você não vai ver meu show, sabe? É claro que nas minhas conversas nessa idade seriam outras, mas do tipo, é muito incrível mostrando a alegria dela fazendo, e assim, eu achei muito incrível, eu comecei a gostar ainda mais dela. Agora eu ouço, eu tava comentando com a Ju antes, ela tava cantarolando a música e eu tava ouvindo aqui, então, e vale muito a pena. E é, tipo, fora o hype todo, assim, é uma artista super talentosa, assim, sabe? O irmão também como músico, sabe? E ver eles fazendo aquelas músicas que você ouve agora, do jeito, assim, é muito bom. Vale muito a pena. Tem um nome difícil que chama... Cadê? Nem anotei. Mas procura, tá na Apple Plus. Procura o nome do documentário, é Billie Eilish... Something, alguma coisa, desculpa. Fábio, você é o assinante da Apple Plus? Eu sou um ganhador, né? Tipo, aquele, né? Aquele no Brasil. É porque eu comprei um negócio e aí ficou, né? Mas é só por causa disso também. Então, tem umas coisas infantis tão legais na Apple Plus, eu sempre penso, nossa, mais um streaming, eu vou... Eu também, assim, se for assinar mais um, tem que cancelar agora. Não dá pra assinar todos que vale a pena. Que é o título do documentário? Billie Eilish... The World's a Little Blurry. Muito obrigado. Eu nunca ia... Eu falei, eu vou anotar. Claro que esqueci de anotar. Obrigado, Eric.
Mas, Érico e Guilherme, obrigado pela participação aqui, por passar esse tempo com a gente e contar um pouco das... A gente falou alguma alegria? Talvez as alegrias ou agruras do tradutor? A alegria, cara, porque como eu falei, a gente é privilegiado de trabalhar com livro, assim. O pior dia da minha vida no trabalho, eu ainda trabalhei lendo, trabalhei escrevendo, trabalhei fazendo livro. Então, assim, eu reclamo, mas eu não deveria reclamar, porque eu gosto muito do que eu faço. Muito bom. Agora a gente terminou Temos uma frase do dia aí, Thalita. Nossa, essa foi boa. Muito bem. Tava anotando aqui já. Gente, mas obrigado a vocês por estarem aqui. Valeu, Léo, Maju e Thalita. E nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau. Muito obrigado. Eu nem perguntei. Temos um programa, Fabinho? Agora a gente tem. Se você não pergunta, nunca acaba.